Ô, velho Vamp, talvez o Roger Guedes não jogue hoje já por causa desse interesse do mundo árabe no Roger Guedes, tá? Isso foi o que eu li nas notícias aí hoje, que o Roger Guedes pode não entrar em campo por isso, pode ser também para ser poupado. Agora, tá muito visível que o risco é grande do Roger Guedes ir embora. A proposta é altíssima, a gente já vê até páginas aí que fazem cobertura de Corinthians, deixando claro que é muito difícil ele ficar. O Roger Guedes, quando chegou, teve uma promessa do Duílio. O Duílio deixou claro quando o Roger Guedes chegou. Se ele quiser ir embora daqui a 1 ano e meio, a gente não vai tentar dificultar uma negociação. Porque ele abriu mão de muito dinheiro lá na China para vir para o Corinthians. Ou seja, o Roger Guedes é quem vai decidir. Você mesmo disse, o Roger Guedes tem a grande parte do passe dele, né? Ele é dono. Eu acho que, se eu não me engano, é 60% dele e 40% do Corinthians. Ele é dono de grande parte do passe, ou seja, ele é o empresário dele. Ele que decide. É difícil manter esse cara hoje, Ivan? É o que me surpreende assim, né? Quando tem um mercado de janela, né? Você abre as portas para contratações. Eu tô vendo aí, e não é nem para a Arábia Saudita, né? É do Catar, né? Eu tava lendo ali. O time é do Catar. É o Al-Sadd, do Catar. É do Catar. E aí eu fico olhando, tipo assim, ó. Kanté, Benzema, Cristiano Ronaldo, Fabinho. Os times, vou botar no país do Golfo, né? O time quando vai, já vai, compra, já leva. E aqui no Brasil só fica assim, ó. Sondagem no Pedro, sondagem no Gustavo Gomes, sondagem no Rafael Veiga, sondagem no Roger Guedes, e assim sucessivamente. E eu só tô vendo aí naquele Maximan lá, o francês lá que joga no Newcastle, foi indo todo mundo, e os brasileiros só ficam assim, ó, tem sondagem, tem proposta. E os caras vão estar levando os estrangeiros aqui no Brasil, sempre a especulação. Tem proposta, não sei quem quer pagar não sei quantos milhões pro Gustavo Gomes, a mãe dele falou lá no Paraguai, e eu tô vendo quem que tá indo. Tá indo mesmo, todo dia surge ali, ó, a gente lê ali, ó. Acaba de ir mais um, acaba de ir outro. O Marreis, né, lá do... Marreis, tá indo uma galera e os brasileiros estão ficando só sondagem. Às vezes pode ser especulação, não estou dizendo que eu duvido que o Roger Guedes tem essa proposta. Você até falou aqui de 4 milhões de reais de salário. Eu sei que ele tem 60% do passe. Ele não joga Sul-Americana, ele jogou no último jogo da Sul-Americana porque ele estava suspenso no Campeonato Nacional, ele não pôde jogar. Então ele viajou para poder jogar o jogo lá. Mas, assim, se for de verdade mesmo, os caras vêm, já pagam e já levam. Né? Eu tô muito nisso assim, olhando, muito time do país do Golfo ali, da Arábia Saudita e do Catar tá contratando. Mas quem tá indo já. E tem mais. Lá tem, tipo a Libertadores nossa aqui, já começou lá a Libertadores lá ontem eu vi lá, o Al Nassr ganhou de 2-1, jogando, já tá rolando lá. É como se fosse a nossa Libertadores, como se fosse a Liga dos Campeões. No mundo árabe, lá faz parte dos países da Ásia ali, né? Do Oriente, eu tava vendo. Já começou ontem, teve vários jogos ontem, eu tava vendo os resultados. Cristiano Ronaldo fez até gol, Talisca fez gol. Então, se for mesmo, os caras já contratam e já leva logo que o bonde já tá indo lá. Tá tendo tipo a Libertadores dele. Sim, mas pelo discurso do Roger Guedes, dessa vez... Eu não vou me apegar porque ele não vai jogar hoje, que ele já tá indo embora. Não, eu me apego ao que ele fala. Ele tem falado, vamos analisar, já tem propostas. O Roger Guedes fala, é uma situação que o jogador tá falando. Também não é só a imprensa dessa vez. Eu acho que o Roger Guedes está deixando claro que ele vai analisar as propostas. Eu agora sou igual a São Tomé, só acredito vendo, meu. Mauro, você acredita nessa situação vindo do jogador ou você também acha que pode ser uma tentativa de valorização? Eu só acredito quando chega a proposta pro clube. Esse papo de, quer pagar 80 vezes mais, não sei quem quer pagar não sei o quê. Eu só acredito quando de fato chega no clube. Chegou no clube, você vê, ontem o Flamengo negociou o Matheus França com o Crystal Palace, certo? Sim, 20 milhões de euros. Então, já de fato havia uma proposta anterior que foi feita de 15 milhões, o clube não aceitou e tal, chegaram na conta, pegou e foi embora, ponto final. Acabou, agora falta só as formalidades. Aí teve essa história do Pedro, vai ganhar 50 vezes mais, cadê a proposta? Chegou, não, chega informalmente, chega via empresário. Por que o clube não manda, o próprio clube ou um empresário autorizado pelo clube não procura o clube, o Corinthians, no caso, e fala, Corinthians, eu quero seu jogador. Quanto custa? Custa tanto, eu quero tanto, tá bom. Chega lá e contrata o cara. Hoje mesmo o Fábio Aleixo, que é o jornalista brasileiro que mora lá em Moscou, ele publicou uma carta que antes foi publicada por um jornalista russo, ele reproduziu, deu até o crédito pro colega,
um documento em inglês do Flamengo oferecendo lá uma grana pelo Wendel. Isso é proposta concreta, gente. Ó, tá aqui, ó. O clube quer contratar o jogador. Não, mas eu quero mais dinheiro, tá? Agora fica esse negócio, o jogador falou, não sei quem disse. Semana passada uma pessoa também veio com esse papo de o Roger Guedes tem uma proposta maravilhosa e tudo, até meio que não dei muito ouvido não. Eu falei, cara, nossa, o interesse de me passar essa informação é uma coisa, uma insistência. Eu acho que muitas vezes é o que o cara está querendo, às vezes alguém quer plantar alguma coisa. Não estou dizendo que é o caso do Roger, mas outros personagens que ficam aí ao redor do futebol. Tem que chegar a proposta do Corinthians, aí resolve. Entendeu? Eu estou com o Vamp, acho que fica assim. E outra coisa, é muito fácil hoje, com essa bolha saudita, e tem a bolha menor também do Catar, que nunca se fecha, sempre contrata alguns jogadores, haver interesse para os jogadores que estão aqui do Brasil. Chega um ponto assim, um cara joga uma partida melhor, olha, inclusive ele pode receber proposta. Assim, pode por quê? Qualquer um pode receber proposta. Qualquer um pode receber proposta. Tem algum interessado, alguém se manifestou? Não, mas ele pode receber proposta. Não, claro que pode, qualquer um pode, gente. Qualquer jogador pode, até jogador ruim pode. Se algum maluco lá cismar que esse jogador ruim interessa para ele. Porque a informação dessa vez é que o Roger Guedes teria nem participado do treino. Né? Teve a informação, se eu não me engano, foi aonde, Kaique? Chegou a proposta no Corinthians, o Corinthians tem uma proposta, alguém procurou o Corinthians, mandaram um pombo correio, um tapete voador, um sinal de fumaça com uma cartinha, tem uma proposta? Essa que é a questão, ele tem vínculo com o clube. Tudo bem, tem uma promessa e tudo, mas para o presidente liberá-lo, tem que haver uma proposta, gente. Aí fica esse disse e me disse, acho isso muito ruim, inclusive, muito ruim para o clube, tem jogos importantes pela frente. Quando chegar a proposta, resolve, vai embora ou não vai embora. E ele hoje é um jogador importante, né? Ele tem jogado muito bem nessa temporada. Então eu acho isso péssimo para o Corinthians, não é legal. Que fica esse oba-oba, essa coisa, ou é ou não é, ou vai ou não vai. Se vai, paciência, negocia, vai embora, segue a vida, o Corinthians não vai fechar porque o Roger Guedes vai embora. Mas, assim, nunca parece nada de oficial. Você fica só essa onda, essa nuvem, né? Isso é bem chato. A notícia é do portal Meu Timão, de que ele não teria ido a campo ontem para o treinamento e nem foi relacionado para o jogo de hoje. Isso aí, normal, ele não jogaria esse jogo mesmo. Provavelmente ele seria poupado para esse jogo. Só jogou no Peru porque ele estava suspenso no Brasileiro, senão não teria jogado. O Vanderlei optou por colocar um time reserva na Sul-Americana e ele vai jogar no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. E semana que vem, daqui a 2 semanas, né? Mais 2 semanas vai jogar contra o São Paulo. E essa questão da porcentagem, né? Tem uma coisa, são os direitos econômicos, né? Que é essa questão. O Corinthians tem, parece que é isso mesmo, 40 e 60 do jogador, que foi um acordo quando ele chegou também para pagar, acho que não pagou luvas ou pagou menos, enfim, foi um acordo ali. Mas ele tem contrato com o Corinthians, então o fato dele ter maior porcentagem não impede que o Corinthians, quem quiser contratar o Roger Guedes tem que fazer uma proposta ao Corinthians, porque ele tem contrato com o Corinthians, né? Até na linguagem correta são os direitos federativos e os direitos econômicos. Quem tem os direitos federativos é o clube que tem o contrato com o jogador, que é o Corinthians. E os direitos econômicos tem outra divisão. Então quem quiser contratar tem que fazer uma proposta ao Corinthians, e aí se o Corinthians aceitar, aí tem essa divisão, 60% vai para o jogador, que tem 60% dos direitos econômicos, 40% para o clube. Então, quem quiser contratar o Roger, mesmo ele tendo mais porcentagem aí na divisão do dinheiro, vai ter que fazer uma proposta ao Corinthians. A informação, ela foi divulgada inicialmente pelo Marco Belo Júnior, né, que o Roger Guedes recebeu nova investida no mundo árabe, dessa vez do Al-Sadd do Catar, né, mesmo o time que tentou contratar o Guilherme Biro. E a informação é que o jogador receberia salários de 4 milhões de reais livres por mês, mais bonificação por títulos e gols, né? A gente sabe que lá, às vezes, com gols, o jogador ganha uma fortuna. O Corinthians receberia cerca de 50 milhões de reais por 40% que tem do jogador. Até o momento, a diretoria do Corinthians diz não ter recebido nenhuma oferta formal, como destacaram aqui o Vamp e o Mauro César, mas sabe que no momento em que a proposta pintar, será praticamente impossível segurar. Segundo o próprio Marco Belo, a família do Roger Guedes já aceitou a mudança. O Corinthians tem contrato com o Roger Guedes até agosto de 2025, porém, ao contratar o jogador em 2021, como eu disse no começo, prometeu respeitar o desejo do jogador caso ele tivesse uma proposta vantajosa no futuro. Em entrevista na Zona Mista, após a vitória sobre o Vasco, o Roger Guedes falou sobre essas propostas e foi até bem sincero, porque o Roger Guedes, ele diz, né? Sempre sou honesto. A hora que tiver que falar que vou sair, eu vou falar.
mas a gente está conversando, tá no começo ainda. E realmente deixo nas mãos dos meus empresários para ficar focado dentro de campo. Então, é o próprio Roger Guedes assumindo que tem o começo de uma conversa. E tá bem claro que o Corinthians reconhece que vai ser quase impossível segurar o jogador. Então, e como disse o Mauro, né, Bruno? O Roger Guedes hoje, aí isso não foi o Mauro, tá? O Mauro falou da boa fase. Mas eu acho que ele é um dos principais jogadores do futebol brasileiro hoje. Ele é o único cara do Corinthians que é regular, que chama a responsabilidade, que vem fazendo gols, é o artilheiro do Corinthians na temporada, é um jogador decisivo. E se você for pegar o Roger Guedes hoje, ele pode estar ali entre os 6, 7 principais jogadores do futebol brasileiro. Ele tá muito pelo bem, momento. Ele fez metade dos gols do Corinthians, mais ou menos, na temporada, né? O total de gols do Corinthians, você pega, mais ou menos metade são do Roger Guedes. Então, hoje ele é importante, né? Ele até, em relação à participação, ele é mais importante até que o Renato Augusto, né? Porque o Renato tem uma participação menor porque se machucou, teve problemas, né? O Renato, quando está em campo, é super decisivo, mas o Roger joga praticamente todos os jogos e faz muitos gols pelo time do Corinthians. Então, é um jogador importante. Claro que para o Corinthians, dentro de campo, seria muito ruim perder o jogador. Aí tem toda a parte financeira do atleta, do clube, mas o Roger Guedes faz o seu melhor ano no Corinthians. É o ano em que ele joga bem com regularidade. Porque nos outros anos, e até na carreira dele, pegando Palmeiras, Atlético Mineiro, o Roger sempre foi um jogador que oscilava muito, né? Ele teve bons momentos em outros clubes, foi campeão brasileiro com o Palmeiras, mas sempre oscilando, né? Esse ano ele tá jogando bem desde o início. Bom, ó, Vamp, se você chegou aqui tenso hoje com esse jogo contra o News Old Boys, eu acho que você vai ficar ainda mais tenso agora. Porque o portal Meu Timão, que realmente tem muitas notícias aí de Corinthians, acaba de postar, eu recebo aqui a informação de que Roger Guedes, né, aquilo que a gente já tinha falado, não foi relacionado para o jogo contra o News Old Boys. Agora, o complemento. Dentro do Corinthians, o clima já é de despedida. Isso é a notícia do portal Meu Timão, que é um portal, né, que passa bastante notícias, assim, verídicas do Corinthians. Eu até acompanho também. Importante você ter dito isso. Verídicas. Lógico. Não, porque de fato, verídico, porque tem um festival de cascateiros aí que eu vou te contar. Hein? Não, mas então... Não é o caso do Meu Timão. Sim, mas é por isso que eu falo. É importante você falar que verídico, deixar claro. para valorizar o trabalho dos colegas lá, que de fato fazem um trabalho muito correto, muito bom. Porque não é todo mundo, não. Tem uns aí, nossa senhora. Deixa eu contar. Bom, com o parêntese do Mauro César Pereira, verdade, pior que é verdade. Por isso que eu fiz questão de deixar claro. Eu estou concordando com você. Sua ênfase tem propriedade, ela é adequada. Só não concordo com você quando você fala que o Vamp está tenso. Cheguei aqui, o Vamp tranquilaço. Tranquilaço. Eu falo, mano, esse tá nem um pouco preocupado. Eu imagino que o Vamp tenha outras preocupações que essa passa longe. Tá chegando dia 5. Próximo dia, Tô preocupado com o Roger Guedes se ele vai embora. O Catar ganhar o dinheiro dele. Pô, eu queria estar no lugar dele, pegando essa pacoteira, resolvia tudo. Tudo acaba rápido, já foi. cai um dia, cai no outro, Você já foi lá pro Kuwait. A culpa é tua de não saber guardar dinheiro. Vem cá, você que se meter na minha semana agora, tá bom, dorme comigo todo dia. Tem senha junto de banco, tem tudo, é bom. Aí já fui, graças a Deus. Já foi lá pro Deixa lá, E não fiquei preocupado. Já fez os teus petrodólares lá. Fui pra lá, não fiquei preocupado nem tenso. Agora eu vou estar porque o Roger Guedes vai. Beleza, tio. Agora, Mauro, é porque comigo é uma relação que ele desabafa mais. Eu sei. É uma relação que ele se abre. Mas ele não demonstra nenhuma preocupação. O Vamp é bem tranquilo, né, em relação a isso. Ô, Vamp. Tem que ser contra as coisas que tá acontecendo aí, só aumentando as cargas. Mas se o clima é de despedida, aí eu vou te perguntar. Não vamos cravar que ele vai sair, óbvio. Mas o Roger Guedes é difícil ter substituto, né? Se sair hoje, né? Você vê que mesmo o Adalberto não vivendo um grande momento no Corinthians, né? Já teve momentos melhores. O Vanderlei repete ele sucessivamente na principal competição que é o brasileiro e na própria Copa do Brasil, porque se você olhar os atacantes do Corinthians, né? Surgindo a molecada, tudo aí, você não tem assim, para que os caras olhem do outro lado, mesmo estando mal, você diz assim, pô, é o Adalberto e o Roger Guedes, diferente do Biro, do Adson, né, dos meninos que estão subindo, né, como é o Augusto, como é o nome dele? Felipe Augusto. Felipe Augusto, tudo do Pedro, né, Pedrinho, sei lá, que foi vendido, tudo moleque novo, então
Imagina só, a saída do Roger Guedes vai fazer muito falta mesmo. Ele é o principal atacante no ano, na temporada, vem fazendo gol, vem fazendo um bom momento, está num grande momento no Corinthians, por isso talvez surja mesmo essas oportunidades de proposta, né? Eu sei que ele tem a maior parte do passe dele, ele já foi para a China, pode de repente essas idas para o mundo árabe, eu já estive lá, resolve mesmo a situação financeira de muitos, né? E não é um jogador qualquer, é o principal atacante do Corinthians. Então, eu não duvido que possa ser verdade, mas ao mesmo tempo eu prefiro esperar, porque quando os caras vêm com o pacote de dinheiro, vai e tira, né? E ele tem 60%, e como você falou, que o próprio presidente falou que ele abriu mão lá atrás, vindo da China, né, financeiramente para jogar no Corinthians, e de repente ele pode compensar agora, né? É isso, né, Mauro? Porque se você for ver hoje, o Corinthians, para ficar preocupado mesmo, é se perder Roger Guedes, Renato Augusto ou Cássio. Né? São os jogadores que ainda fazem diferença nesse Corinthians. Ou estou exagerando, ou tem outros jogadores que também fazem muita diferença. Porque é difícil você achar um substituto na posição do Roger Guedes, com o nível que ele está jogando hoje. Mas não tem muito jeito, né? Vai ter que se virar aí. O Corinthians, ele contrata jogador sem dinheiro, com dinheiro, então ele vai contratar outro. Mas não é? Vai contratar outro. Isso é verdade. Mas você vê... Pode não ser tão eficiente como o Roger tem sido, mas que provavelmente vai contratar outro, vai sair atrás de outro aí. Mas vale a gente lembrar que a janela fecha amanhã, né, Mauro? Dia 2 de agosto. Não, eles são rápidos. Porque, né? É verdade. A janela... Se o Corinthians não planejou um plano B, se o Corinthians não tem alguém bem engatilhado, se ele perder o Roger Guedes, ele não contrata ninguém. Lembrando que o São Paulo, que é o seu adversário na semifinal da Copa do Brasil, trouxe o Rames Rodrigues e pode acertar o Lucas Moura. Sim. Né? Tá perto de acertar com o Lucas Moura já para jogarem essa semifinal. E o Corinthians pode perder o seu principal jogador, Bruno? Isso pode acontecer, né? Serão 3 semanas, né, de um jogo para o outro, né? Então essas mudanças acontecem. O São Paulo provavelmente vai estar reforçado no jogo e o Corinthians pode perder jogadores, né? Mas é uma questão de mercado, de dinheiro, da parte financeira. O Corinthians é um time que precisa de dinheiro. Todo jogador quer ganhar bem, qualquer profissional quer ganhar um salário muito maior do que ganha, isso é óbvio, né? Então o Roger, se tiver uma proposta boa para ele, vai querer a transferência, então isso pode acontecer. O Corinthians tem, na teoria, né, não é exatamente da mesma característica, mas ele trouxe recentemente o Matias Rojas, né, um cara que quase não jogou. Ele fez um jogo bom ali contra o América, depois contra o Bahia teve uma torção no tornozelo e não jogou mais, fez apenas 2 jogos, né, então o Rojas seria esse reforço que o Corinthians pode utilizar com outra característica, mas é um jogador que ainda praticamente não jogou pelo Corinthians.